Hello! Estamos nós aqui em mais um episódio do Pode Produtividade. Já falei que aqui é o lugar, aqui a gente pode a tudo. Porque a gente vai falar de produtividade. A gente vai falar hoje especialmente, hoje eu só quero falar de milhão. É milhão pra cima. Milhão pra cima. O nosso podcast de hoje, o que é meu, o que é seu, o que é nosso, a gente vai falar sobre como ter prosperidade financeira em 2023. Eu estou aqui com duas pessoas muito especiais na minha jornada, pessoal e profissional, posso dizer assim, né, que estão aqui nesse momento também especial comigo. Vou apresentar essas duas pessoas aqui, sensacionais. Ó, anota aí, que vocês vão ver falar é muito, viu? Raquel Santos é idealizadora da Aidelas e, através do seu método de gestão financeira, busca fazer com que negócios não fechem por falta de dinheiro no caixa. Zero dinheiro no caixa não existe aqui. Não existe. Formada em administração de empresas, com habilitação em tecnologia da informação, tem MBA em controladoria e é especialista em gestão financeira. Raquel é empreendedora desde 2011, fundadora da Lucrativa, empresa de BPO financeiro e autora do livro Bora Financeirar? Foi listada como uma das 7 referências nacionais de gestão financeira e participou do Shark Tank. Ó, e agora tem 3 sócias maravilhosas, a gente pode dizer assim, né? A querida Luísa Trajano, Carol Pfeiffer e Sandra Chayo. E eu tô aqui com uma outra pessoa que eu adoro. Foi uma sinergia desde o primeiro dia. Quietinha. Eu adoro isso. Eu acho que uma das coisas mais importantes da minha vida é ensinar. Rose Silva, secretária executiva de formação, onde na prática aprendeu com a vida a importância da organização financeira para todas as áreas, seja pessoal, seja profissional. Acredita muito na mudança das pessoas através das suas ações e busca passar isso através dos exemplos na prática. Rose é mais do que especial, minha aluna super cafeinada, e vocês vão conhecer essas duas mulheres sensacionais ao decorrer do nosso podcast aqui. E eu já quero saber de vocês. A gente está falando de prosperidade, a gente está falando de ano novo e a gente está falando de milhões no bolso. No bolso não, né? Sacanagem, no bolso não cabe esse milhão todo. É no banco, nos investimentos, né? No que a gente tiver ali. O que vocês avaliam? Vamos começar com prosperidade financeira. O que é isso para vocês? Porque, vamos lá, aqui a gente fala de vida real, né? Então, cada um tem o seu pensamento, cada um tem sua forma de agir e de planejar. Então, para vocês duas, como é que vocês observam essa questão de prosperidade financeira? Já começa provocando, né? Gosto. Porque a gente tem que sair do papo comum aqui, né? Gosto. Não, eu acho muito interessante você trazer sobre essa perspectiva, porque eu já dei várias, entrevistas sobre o assunto e é sempre assim, dê 3 dicas rápidas e práticas aí eu falo, gente, será que as pessoas realmente vão colocar essas dicas em prática e mudar? E quando você começa o podcast falando assim, vamos falar de milhões, às vezes isso pode ficar um pouco distante das pessoas, porque tem gente que fala assim, eu nunca vou conseguir ter milhões, então isso não é pra mim. Então, dentro do que eu acredito como sucesso, né, principalmente como prosperidade, que é o que a gente tá querendo trazer como tema principal hoje, é assim, qual é o seu número para sua realidade atual? Dentro do que você tem como saídas financeiras, né, que eu não falo nem despesa, nem custo fixo, essas coisas, eu tenho uma nomenclatura própria. Quando você vai pensar nas suas saídas financeiras, tanto suas, né, da sua vida pessoal, quanto a do seu negócio, quanto é que você precisa ter para viver um longo período dentro dessa realidade atual? Ah, Raquel, eu quero mudar minha realidade, massa. Quanto é que essa realidade vai te custar? Faz essa conta para você descobrir
Porque uma coisa que me irrita um pouquinho, assim, é quando a pessoa fala assim, ai, só se eu ganhar na Mega Sena pra mudar a minha vida financeira. E não é. Se você tiver ali um bom plano, né? Não vou nem falar planejamento, vou falar assim, um bom plano, um mapinha ali que você vai fazer 3, 4 coisas e você conseguir se nortear naquilo, você vai atingir seu objetivo em pouco tempo. O que é pouco tempo? Em 24 meses. E aí você vai ter ali o primeiro nível de riqueza, que é justamente você ultrapassou essa coisa do apagar incêndio ou viver um dia de cada vez para você estar ali vendendo almoço para pagar a janta. Você sai disso, começa a ter uma reserva financeira, que é tão importante. A pandemia que passou, né, tá passando aí, nos mostrou como é importante isso. E aí sim, você começa a ter passos e fazer planos mais ousados e buscar aí os seus milhões, né? Então eu acho que tudo é uma construção. Se hoje é porque, assim, às vezes a gente quer colocar tanta coisa para um ano só e a gente esquece que os anos são curtos e as décadas... Não, ao contrário, né? Os anos são longos e as décadas são curtas, mas a gente quer resolver tudo dentro de um ano só e não vai gerar frustração. Então, o que eu digo sobre prosperidade é, saiba hoje qual é o seu grau de prosperidade, o que você quer atingir, o que é para você... Né? Que eu não derruba nada. O que é pra você, porque às vezes se você ficar comparando a sua prosperidade com o do amiguinho, você pode ficar frustrado. Então defina o seu e tá tudo bem. Bacana. E essa questão frustra mesmo, porque quando eu falo em prosperidade, eu lembro muito da minha saída, né? E a paz, que você tem que ter também a paz mental, isso é muito importante. Aí eu falo, eu ainda brincava assim, que agora eu entendo porque que tem pessoas que saem de lugares que elas ganham 10, 15 mil pra recomeçar. E aí que começa a prosperidade também. Eu acho que quando você dá passos assim para trás, você planeja, claro, para você ter ali aquela vida que vai te alinhar ao teu propósito, porque às vezes você tá ganhando, por exemplo, 10 mil, mas é uma coisa que não te agrega mais. E aí você paralisa. E quando você toma a decisão de sair, dar 2, 3, 4 passos para trás para ganhar menos e ter aquela paz e buscar, eu acho que aí você vai em busca de realmente o que você deseja. Aí chegar até o seu milhão, porque a paz é fundamental. E eu vi muito isso na minha vida prática, quando eu tomei a decisão de sair de uma empresa, de um trabalho fixo. E eu falo que o meu medo maior era o se, e se eu tentasse, e se eu fizesse. Então eu estava com muito medo do sim, o medo não era de quanto eu ia ter no bolsa hoje. Aí eu me planejei, me organizei, diminuí todas as dívidas fixas, para que isso me proporcionasse uma paz de ficar ali tranquila naquele período e buscar realmente a ascensão. Não é bacana, não. Olha que interessante. E eu costumo pegar como pilar base 5 áreas da vida: pessoal, profissional, financeira. Aqui o povo só bota financeiro no profissional e esquece que financeiro envolve tudo. Vida. Qualidade de vida e relacionamentos. E todas as áreas têm o seu devido espiritual, que é a fé que está adequada. A gente não pede, Deus, fé nisso. A fé, ela tá muito ligada principalmente ao pessoal, mas tudo envolvido. E a Rosa trouxe uma coisa que para mim é muito importante. Tem coisas que não tem dinheiro no mundo que pague a nossa paz. PQP. É o que fala, né? Se tira minha paz é caro demais. Não é? É. É uma conta que às vezes a gente não consegue pagar. Que hoje, aí falando de comportamento humano, o que é que eu enxergo muito, que eu vejo acontecendo todos os dias? Dores físicas e mentais, por conta de preços, né? Contas pagas nas quais dinheiro no mundo que você ganhe vai trazer a sua saúde, vai trazer você deitar no travesseiro, ter um sono tranquilo, de nossa, meu Deus do céu, olha que sono, dormi, o corpo descansou. Vou contar, viu? Vocês comecem a entender que essa prosperidade que vocês buscam, é muito bonitinho falar, eu quero ser abundante e próspero. Sim. Mas, e aí vamos entrar nesse tema, eu gosto. Quero ser abundante e próspero. Mas o que é que você tá fazendo para ser abundante e próspero? Exato, exato. Você tá ali continuando. É porque depende da pessoa que tá ouvindo a gente. Vamos pensar na perspectiva de quem é empreendedor, certo? Que aí Vamos fica lá. mais fácil. A gente já tem aqui uma que saiu da CLT, então nós estamos numa mesa de empreendedoras. Vamos falar para os nossos iguais, né? Então tá bom, você vai
olhar agora e falar assim, tá, o que que você tá fazendo de diferente pro seu negócio para que ele gere essa abundância, mas defina que caraca é a abundância do seu negócio, né? Porque senão eu não gosto de coisas muito soltas, assim. Eu preciso saber o começo, o meio e o provável fim daquilo, né? Porque às vezes a gente começa e tende a enxergar um fim, mas o fim muda um pouquinho de acordo com aquilo que você vivenciou. Então, o que é isso para você no seu negócio e para sua vida como empreendedora? Há alguns anos atrás, mais ou menos foi em 2018, eu não enxergava a minha vida empreendedora como uma carreira. Eu achava que pelo fato de eu ser CEO da minha empresa, né, uma das minhas empresas, então eu já tinha chegado no ápice, porque ninguém tinha como me demitir da minha própria empresa. Olha a cabeça da pessoa. Graças a Deus isso foi em 2018. Ainda bem. E aí eu conheci uma pessoa que falou assim, não, você tem que cuidar da sua carreira. E eu falei, nossa, que interessante, né, ver isso. Então eu acho que essa virada de chave já foi mais abundante, porque daí eu já me vi palestrante, eu já me vi professora, eu já me dentro toda da cadeira empreendedora, mas com outras funções. Então eu acredito hoje que eu já consigo ver o empreendedorismo de uma forma mais abundante, porque eu já criei outras, vamos dizer assim, outros bracinhos dentro disso. Mas muita gente que às vezes eu converso tá ali parada só não. Eu só vou pensar aqui na minha empresa, às vezes fica fechado ali e acaba limitando as possibilidades. Então você não tá sendo abundante, porque abundante é você estar ali aberto a N situações que podem acontecer pra te fazer crescer, né? Então é bacana compartilhar isso aí, que muita gente não sabe que eu fiz esse coach lá em 2018 e foi um coach de carreira, pra poder hoje ser e ter conquistado tanta coisa, né? Em tão pouco tempo. Muito bom. Eu olho, quando você traz isso, eu olho várias perspectivas. Porque lá atrás, eu já fiz 2 transições de carreira, né? De analista de sistemas para especialista em gestão de projetos, onde ali meu pai vai escutar esse episódio. Ele já me viu falando isso algumas vezes, mas não é muito legal, não. Porque eu queria rasgar o diploma. Que eu olhava para uma pessoa, eu olhava para uma profissão na qual eu não me identificava mais. Só que isso foi há 15 anos atrás, tipo, meu Deus, e aí eu dediquei 5 anos da minha vida. E quantas pessoas hoje, com mais idade ou com menos idade, olham para as profissões onde estão, não se enxergam, mas ainda querem terminar isso para ter um diploma. Sim. Que E esse fato de entrar na profissão é muito importante, porque assim, às vezes a gente eu mesmo continuei, né? Mesmo naquele processo, todo semestre eu ficava, meu Deus, eu não gosto dessa profissão, eu não me vejo nessa profissão. Mas tinha todo um processo que eu acredito muito no momento também, tá? Tipo, tinha que terminar mesmo, mas por outro lado, eu vejo que muita coisa do que eu aprendi numa profissão que eu não queria exercer, muita coisa eu trouxe pra minha vida, tipo a organização, por exemplo, porque eu falo que o secretariado, a secretária, ela é treinada, a gente só não foi, eu fiz na UFBA, e eu só não fui ali no Instituto de Medicina, mas em todos os institutos a gente foi, porque a gente aprendia desde a psicologia, a ICI, a arquivística, porque entendia que o profissional de secretária dele era um bombril. Então eu vejo o quanto que isso me ajudou, porque hoje eu sou uma profissional, assim, que eu chego num lugar e eu não vou fazer só o que é delimitado. E eu vi isso lá na clínica que eu trabalhei, onde eu cheguei para recepcionista, e aí dali a gerente ela percebeu que eu tinha um filho a mais, me trouxe para compras, de compras eu fui para financeiro, e do financeiro eu percebi que não tinha mais para onde eu ir. Porque eu precisava estar num lugar onde tivesse alguém para me ensinar. E eu vi que onde eu já tinha virado tipo uma referência. E eu queria alguém para me ensinar, então eu queria alguma referência, foi quando eu tomei a decisão. Então, essa questão da profissão, às vezes a gente achar assim, eu não vou, não é a minha cara, realmente. Eu não me via, mas quando eu vi assim, era organização, era iniciativa, era proatividade. Aí quando eu li, meu Deus, a secretária é isso. Porque eu acredito que todo conhecimento ele é válido, né? Sim. O Murilo Gun mesmo, ele fala muito disso, de você ter o seu cinto do Batman. Né, o que é o cinto do Batman? Ele tira ali todas as ferramentas que ele precisa para o determinado tipo de situação perigosa que ele tá. E aí, só que a gente não é o Batman, né? A gente a gente não precisa ser um morcego. O que acontece? O nosso conhecimento é que vai montando esse cinto. É o nosso repertório, mas eu gosto muito dessa coisa do cinto, porque você vai imaginando ali um canivete, não sei o quê. E cada conhecimento que você vai adquirindo na sua vida
vai te possibilitando colocar uma ferramentinha a mais nisso. Você, às vezes, nem lembra mais que aquela ferramenta tá ali. Sim. Mas só o conhecimento que você tem, que fabricou ela, na hora que você precisou, você foi lá e usou, sabe? Então, é muito importante. E assim, tem gente que fala, a faculdade não é importante. Não é importante pra quem? Porque pra mim, Raquel Santos foi importantíssima. Eu já até comentei isso num outro podcast que eu fui convidada. Eu venho do subúrbio carioca. Quem ditava as coisas, assim, as notícias, quem ditava o que era história, primeiro era a televisão. E aí, quando eu chego na Bahia com 15 anos e depois eu entro na faculdade e eu entro num negócio chamado biblioteca, ou que eu tô sentada ali com os meus professores e eles me falando das coisas no mundo, a administração é um curso mais genérico que existe, né? Você conhece 300 áreas ali dentro. E aí eu fui entender a grandiosidade do mundo. Se eu não tivesse frequentado a faculdade, eu duvido que estaria sentada aqui uma Raquel falando de um livro que ela escreveu. Entende? Então, para minha formação, para o meu crescimento como Raquel, ter ido para a faculdade foi importantíssimo. Por mais que eu diga, a faculdade não me preparou para empreender. Mas eu já tenho um senso crítico para dizer, a faculdade não, né? Porque eu vivi isso e eu pude entender aquela lógica maluca de que é você estar ali trabalhando, estudando ao mesmo Sim. tempo e frequentando a biblioteca e verificando aqueles livros, porque fulano disse uma coisa, assim, um Beltrano é outra, e você vai criando um senso crítico. Então, assim, pra minha formação como Raquel Santos foi importantíssimo fazer. Tem gente que vai falar assim, eu não quero porque o diploma não fala nada. Não, em algum momento ele vai te dizer alguma coisa, e se você, como é o seu caso, fala assim, gente, isso aqui não serve mais pra quem eu sou hoje, que massa, sabe? Que bom que eu fiz, porque tá na sua história. Os próximos passos. Porque se você não tivesse feito aquilo naquela época, hoje você não seria você. Você não teria criado senso crítico pra falar assim, eu não quero mais isso. Sabe? E é muito legal isso. Quando a gente adora a minha idade. Não, e é muito bom tudo que vocês trouxeram, que era o complemento que eu ia trazer. Tipo, aquela profissão não era mais identificada. Acho que poucas pessoas sabem isso. Eu fiz 3 vestibulares, em apenas um vestibular, na segunda opção eu botei psicologia. Eu passei em todos, primeira e segunda opção, mas em psicologia eu não passei. Então, assim, lá atrás algo me dizia, mas não era lá pra trás. E faculdade, assim, não quero trazer o ponto de certo ou errado, porque isso pra mim não existe. Eu acredito que com 18 anos, 17 anos, 16 anos, porque hoje tem gente entrando na faculdade. Minha irmã entrou com 16. Ou pensando em fazer coisas e projetando coisas muito jovens, que não tem a mentalidade que uma faculdade, na verdade que eu digo assim, que um período de 4 anos específicos estudando algo prepara. E nós somos preparados o tempo inteiro, né? A pequena infância é uma preparação. Cresceu mais um pouquinho ali, depois vem a adolescência, uma outra preparação. Depois você entra à faculdade, ok, não quero fazer faculdade. Mas como você vai se preparar? Sim, muito. E aí a faculdade tem um contexto, já é um quadrado que você pode utilizar como preparação pessoal e profissional, onde tem pessoas, professores, prontos para te ajudar nessa trajetória. Se você for sozinho, fora de uma faculdade, é uma outra história. Não tem o seu pacotinho. E muitas vezes é essa preparação que as pessoas não entendem. Não, estou pronto, né? Nossa, mas eu não preciso. Beleza, mas você se preparou de qual outra forma? É muito doido. E a pessoa fica insegura dessa forma que ela se preparou sem ter ali um direcionamento, né? Sem ter ali uma estrutura inicial. Porque a gente precisa disso. Saber mais ou menos onde tá pisando pra ir construindo e verificar. Não, então, eu aprendi assim, porque eu vim assim. E aí fica mais sólido, né? Tem base. Exatamente. E aí é legal a gente estar falando de tudo isso e trazer para o contexto da prosperidade financeira, que é o que a gente quer aqui para 2023, porque que as pessoas estão... Tipo assim, a gente só vai conseguir chegar em 2023 porque a gente veio acumulando conhecimento e práticas. Uma jornada. Desde o ano que cada um nasceu, né? Que a gente não precisa falar aqui. E aí... Né, você vai acumulando esse conhecimento, então chegou o momento de todos nós, né, graças a Deus, virarmos o ano. Eu não sei vocês, mas eu espero que essa trilogia, né, 2021, 2022, passe logo e a gente consiga realmente em 2023
colher tudo que a gente plantou nesses 3 anos, né? Que foi de muito aprendizado. Eu falo, gente, justo na minha hora de ser adulta, eu vou lidar com uma pandemia, né? Com uma situação em que eu nem esperava, nem sabia direito o que significava uma pandemia. Só quando eu tava em São Paulo, que foi aquele fecha, volta pra Salvador e a vida mudou, né? Foi horrível, eu não desejo para próximas gerações saberem o que é isso. Mas tá, o que isso tudo te trouxe de aprendizado mesmo, sabe? De carga, cara, não sei pra vocês, mas foi desafiador pra mim, né? Eu com funcionária, com pessoas que dependiam ali de mim pra ter o seu salário, pais, mãe de família, aquela coisa toda. Tá, que massa, você passou isso, sobreviveu. E agora em 2023, o que você vai colher disso? Né? Vai ser a mesma coisa? Vai ser a mesma empresária que chegou em 2020? Não, não vai. Então, assim, vamos pensar. Então, o que você precisa fazer para 2023 ser diferente? Né? Eu acho que é muito isso. E a metodologia que eu trabalho, a gente dá algumas direções. Tem alguns que não sai. Direcionamento. Minha gente, calma. A gente volta. Tem um negócio chamado edição, né? Não, aqui não tem nada não, Renê. Deixa esse negócio aí, que aqui é vida real. A gente vai dar risada. Vai ter uma tela cinza assim, ó. Direcionamento que você tem que ter em 2023. E você pode usar tanto para empresa, que é o que eu trabalho, ou quanto para você, para sua vida pessoal. Defina quanto você precisa ter no seu caixa, né, na sua vida, para você ser saudável financeiramente. Gere seu primeiro nível de riqueza. Vai conseguir gerar em 2023? Talvez 100% do valor não, mas já começa, já faz, porque é tão importante. E outra coisa, já que eu lembrei aqui agora, calcule o preço financeiro dos seus produtos e dos seus serviços. Sim. Porque eu não sei vocês, espero que vocês não façam dessa forma, mas tem muita gente que fala assim, não, eu comprei isso aqui por R$20, eu posso vender por 40 e ganhei 100% de lucro. Não, né, cara pálida? Porque se é 40 menos 20, a gente já tá falando de 50%. Então, só se você já tá começando com esse pensamento, significa que alguma coisa vai dar errada no seu caixa no final do mês, e eu sei como, sabe? Então, assim, já que a gente tá falando disso... os seus custos nessa bagaça, né? Pois é, às vezes isso aqui tinha que ser... O valor tinha que ser R$50. Só que o que acontece? A pessoa teve aquela sensação do dinheiro que entrou, sabe? Aí com isso acaba trazendo todo... É porque eu vou falando e vou lembrando de todas as histórias que aparecem na minha frente, assim. De pessoa falando assim, pô, eu vendo e não tenho dinheiro. Porque vendeu pelo valor errado, sabe? Então, assim, já que a gente tá falando... organização para entender o quanto uma coisa pode compensar na outra e multiplicar, né? Exato, mas aí você precisa ter um mínimo ali de quê? De bagagem, de instrução, de conhecimento, para você poder fazer isso. Então, se alguém que tá assistindo a gente quer começar a empreender em 2023, ou pensar assim, cara, 2022 não foi o ano mais fácil da minha vida, eu errei alguma coisa aqui no meu negócio, provavelmente foi o preço. A precificação é base. Foi o preço. E eu vejo uma galera sofrendo em precificação de serviço. Mas me conte aí, Rose, como é que você olha pra isso? Você tá em uma jornada, e aqui o bacana do podcast, que eu vou estar sempre interagindo, né? Pessoas com mais experiência numa área e outras começando pra gente ver as perspectivas diferentes. Porque eu acredito muito que as pessoas olham hoje, primeiro não se enxergam naquela posição. Primeiro, às vezes, não se sentem capazes. Quando a gente fala de milhão, tem gente que treme na base e acha que não é pra que nunca você. Vai chegar. E outra, milhão é pouco, viu, minha gente? 1 milhão é pouco. Se vocês começarem a observar e começar a fazer os planos de vocês e realmente sonhar, e como a gente gosta aqui é sonhar grande. E não é porque dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno, mas é porque se você olha numa perspectiva de sonhar pequeno, você já sabe o que tem que fazer, até procrastina. Mas sonhar grande, você dá aquele gás. Caramba, eu posso fazer isso, aquilo. Quando você vê 1 milhãozinho, 1 milhãozinho tem que multiplicar. Ganhou esse, organizou. Mas aí trazendo para o seu contexto, Rose, como é que você olha esse momento, as mudanças? Você tem pouco tempo que fez aí uma transição. Sim. Que está fazendo, né? Porque é uma coisa que você está vivenciando. Quando ela me falou que tem um BPO financeiro, né? Quase fala, eu conto ou não conto? Então eu percebo assim que fator importantíssimo também, além de saber precificar, é saber organizar, né?
E se você não souber ali organizar, saber o que você está gastando, e eu via muito isso. Lá na clínica onde eu trabalhava, a gente tinha esse sofrimento, porque a gente não sabia o quanto a gente gastava, o custo daquele serviço. Então, eu não sabia por que eu estou cobrando isso. No final, eu não sabia o custo de cada... Então, assim, é essa necessidade do aprendizado. Não tinha ninguém para ensinar. E o lugar vai se fazendo ali, na osmose, paga as contas e não tem a prosperidade. E chega uma hora que o dono vai cansando, e eu não vejo dinheiro, eu vendo muito e fica naquela ideia de pegar o faturamento e achar que o faturamento... Ai, gente. E o faturamento que gente, o faturamento é ótimo, é um indicador maravilhoso pra contabilidade. Não Sim. é pra financeiro, não é pra Não. caixa. Não consegue. Tanto é que eu falo, gente, qual é o seu recebimento mínimo necessário mensal? A pessoa, oi? Não sabe. Eu não preciso saber quanto você quer vender, eu preciso saber quanto desse dinheiro que você vendeu vai entrar esse mês. Aí bugou a pessoa, né? Ah, mas eu quero meu faturamento. Eu fiz, não, mas não é faturamento que conta, sabe? Aí vem toda uma mudança de... E essa questão da precificação mesmo, tipo, às vezes a pessoa olha assim, meu produto isso aqui vale 200, isso aqui vale 50, e não considera que o que vale 50 é mais rentável do que vale 200. Exatamente. E lá a gente tinha muito isso. Tinha um exame muito mais caro, mas quando eu ia olhar assim, só de olhar assim, sem muita experiência, olho nu, assim, eu dizia, rapaz, isso aí é caro. E um outro que era bem mais, era muito mais rentável, porque quando ia ver o custo fixo dele, era bem pouquinho. Vamos fazer um exemplo até muito simples, uma manicure. Sim. A manicure, ela leva 1h30, 2 horas pra fazer a minha unha, porque é de gel, etc. Então eu pago mais por isso, certo? Aí a cabeleireira que tá lá embaixo, ela tá fazendo, enquanto a manicure tá fazendo essa unha aqui, vamos dizer que seja R$100. Ela tá fazendo essa mão aqui por R$100, ela levou 1h30, 2 horas, certo? E aí a menina lá embaixo com uma pinça, ela fez nessas 2 horas, 6 a 7 sobrancelhas a R$25. Quem ganhou mais? Fora mesmo. Fora mesmo, que aqui a gente E vai aí falar de as coisa. pessoas não fazem essas contas. Quem ganhou mais foi a menina que tá fazendo a sobrancelha. Sim. Entende? E aí, mas isso às vezes dá uma bugada na cabeça das pessoas. Por isso que eu gosto tanto de atuar como mentora, porque daí eu vou ajudando a quebrar esses paradigmas, assim, essas crenças. Eu gostei desse pensamento prático. Vamos evoluir um pouquinho com ele. Gostei mesmo. Vamos pegar um salão de beleza. A galera, aqui a vida é isso aqui mesmo. Na prática a gente vai conduzindo. Esse salão é muito legal porque ele é Tem tanto... muitas informações. E ele funciona tanto como prestação de serviço quanto venda de produtos, né? Quanto Isso, comércio. E é muita oportunidade. É igual restaurante. Restaurante é indústria, comércio, serviço, em tudo no mesmo lugar. Exatamente. E tem muita oportunidade. A gente tem a manicure, a gente tem a cabeleireira, a gente tem a pessoa que faz depilação, dependendo do lugar. Sim. A gente tem a pessoa que faz a sobrancelha, né? E tem um dono do salão que nem sempre é a pessoa que Que tá faz essas coisas. essas Exato. coisas, né? Às vezes são donos. Muitos, né? Inclusive, São- eu adoraria ser dona de um salão. E outras é dona, né? E tem salões que ainda faz collab, que tem lojinha vendendo lá, Sim, que é é tipo um shoppingzinho. que é o shoppingzinho. Então, olha só a quantidade de oportunidades, a quantidade de serviços, e hoje muitos são serviços individuais, Sim. onde o cabeleireiro vai lá e faz um serviço dele. Aí ele ganha, ele divide 50-50. Tem a parte do salão e a parte dele. Aí eu falo, não façam isso, minha gente. Atrapalha todo mundo. Não é? É. Aí tem a manicure, né? Todo mundo tá no mesmo esquema ali. Como Sim. é que vocês avaliam isso financeiramente? Pra gente até pensar nesse nível e pensar no nível de evolução de tipo, na prática, o que seria a melhor prática? Então tá, vamos lá no que eu considero dentro da minha experiência, tá? Claro. Primeiro, eu não fecho com profissionais falando assim, 50% do que você cobrar é meu. Não Ok. faria isso, tá? Porque isso, quando a gente coloca lá no planejamento, dá uma bagunçada real, assim. Porque você precisa faturar muito mais, porque você vai fazer perspectiva sobre 50% que você vai pagar de comissão. Então, dá uma certa bugada. O que eu faço é, por que vocês não conversam e façam um valor fixo, né? Ou assim, cabelo grande é tal, cabelo pequeno é tal, mas dá um valor fechado pra isso. E aí, assim, em cima disso, a gente consegue Faz um começar a fazer o preço, calcular o preço. Entendi. Eu não gosto muito de calcular em Mas percentual, não. Beleza. Porque na hora, quando eu já ajudei vários salões, né? Então, isso sempre deu uma bugada. E quando eu mostrava para as pessoas o que trazia como resultado na prática, era a insatisfação do profissional achando que estava pagando muito para o salão, enquanto o salão não estava conseguindo pagar as contas. Sim. Porque toda a estrutura física do salão é cara.
né? Então não ficava uma conversa legal, todo mundo achando que estava sendo explorado. Tanto o profissional quanto o salão, vamos dizer assim, administrativo do salão, tava sempre, a conta não fechava, virava um clima de guerra, né? Sim. E aí profissional querendo fazer, enfim. O que eu acho legal, e eu tenho conversado com várias pessoas, principalmente de salão, é fazer assim, cara, uma coisa que me incomoda é vocês não terem recorrência. O que é isso? Você precisa... Poxa, você já sabe que a Raquel vai vir aqui todo mês fazer a unha, fazer a sobrancelha, fazer uma hidratação no cabelo. Por que você não faz um? Por que não, né? Porque quando você fala por que não, a pessoa levanta uma lista de objeção. Então você fala assim, considera, caceta, fazer um plano pra Raquel, pra ela já vir aqui, vai cobrar mensalmente no cartão dela. E ela já faz ela tem por obrigação marcar aqui o mês certinho pra fazer esses serviços aqui. E eu acho que falta dentro dos salões essa visão, sabe, de fidelização do cliente real com perspectiva financeira, que é o que eu trabalho, para trazer previsibilidade de caixa. Porque senão vai ficar ali todo dia. Tem que buscar cliente novo todo dia. E fica dependendo da porta. Aí vai me fazer, vai pagar um dinheirão para influenciador, né? Para influenciador fazer ali a promoção, quanto na verdade, às vezes nem pela quantidade de clientes que ele já teve, ele nem precisaria do influenciador, porque ali já estaria se alimentando, circulando, sabe? Então, é só quem tá com o salão aí, tem uma visão empreendedora mesmo e com essa visão de receita recorrente. Eu super pagaria. Eu faço permutas com o salão, inclusive. Massa essa ideia da permuta, né? E Você essa, não pode fazer permuta com tudo, né, mulher? Pelo amor de Deus. e essa questão assim, aproveitar a Raquel aqui, né? Essa questão da área médica também, que assim, eu me interesso muito em essa questão do BPO na área médica, na área de clínicas. E eu vi uma dificuldade, como você falou aí, dessa questão do profissional. Tipo, eu tenho minha clínica formada, tenho meus custos, o médico não entra com custo. É o mesmo pensamento. Exato. Eles pegaram o mesmo modelo Eu de tenho a minha negócio. casa, É, exatamente. eles pegaram o mesmo modelo de negócios e transferiram. Só que ao invés de ser para cabeleireiros e profissionais de Boa. estética, é para E profissional eu da via saúde. muito essa questão dessa guerra aí, né? O médico achava que eu tava passando um pouco, a clínica achava que ele tava levando o dinheiro todo, e aí ficava essa questão. Ele entrava ali, ele não arcava com nada, com o serviço dele, mas tinha que ter um modelo melhor para que agradasse os dois lados. É a questão do ganha-ganha, né? É, exato. E parar de achar que um tá dando prejuízo pro outro, sendo que eles coexistem, né? Eles estão ali em parceria. Eu não preciso montar uma sala porque você montou uma sala pra mim, tô indo trabalhar lá de graça, né? De graça, assim, sem ter tido esse trabalho, né? Então, eu acho que é uma questão de sentar, mostrar qual é o resultado, mas, pra mim, falando já diretamente da área de saúde, o que acontece é que o repasse dos planos de saúde, eles não são organizados. Eles são horríveis. Eu já atendi também algumas clínicas, falando assim, eu fico me sentindo no Forrest Gump, né? Várias coisas aconteceram na minha vida, mas é que já é uma jornada de 11 anos atuando como consultora, né? Então, eu já atendi clínica e eu falava assim, cara, tá, mas quando é que esse procedimento aqui que eu fiz lá em junho foi pago? Não sabe. Ou às vezes ele veio picado, ou eles vêm com 120 dias, o que é um absurdo, né? E aí você tem que ter as horas de você assinar. Bem organizado e... Eu acho legal a gente até usar a internet para falar sobre isso, que é Sim. por que as operadoras de plano de saúde não fazem igual as de cartão de crédito deveriam fazer também, que fazem meieramente, mas um extrato certinho com tudo que está sendo pago e padronizado para que os sistemas administrativos possam baixar esses arquivos e a gente fazer o encontro de contas, né, que é a famosa conciliação. Porque daí sim a gente fica sem dúvidas, mas o que acontece? Ganham com a bagunça, né? Sim. Eu já fiz auditoria em algumas empresas de cartão de crédito e, pasmem, todas deram problema. Teve um caso que eu fiquei horrorizada, assim, que era uma confecção de roupas, né, normais, uma confecção de roupas. E aí, eles falam assim, a gente vende e não tem dinheiro, nunca tem dinheiro. Cara, eu não vou falar o nome da adquirente, porque depois vem um processo. Mas, é sério, eles tinham um plano que era assim, ó, para parcelamentos a partir de 3 vezes, a taxa era 4,5%. Massa. Eles calculavam o preço deles com o quê? 4,5%. Quando eu fiz a auditoria, a empresa estava tirando 11,5%. Se você não fizer 11. acompanhamento... Deixa eu te falar, a indústria, né, uma confecção de roupas, a lucratividade dela vai de 3 a 5%.
Ou seja, essa adquirente estava roubando todo o lucro dessa empresa. E outra, os empresários não tinham noção disso. E aí você vê Quando eu fiz a auditoria, que eu falei assim, ué, isso aqui você tinha que ter recebido 10, você recebeu 2. Como assim? Porque aí quando foi pra lá, não, senhor, é que você tá cadastrado aqui, a sua empresa tá cadastrada com a gente X. com Antecipação de automática. recebível automática. Ou seja, ele tava pegando essas dinheiro. coisas. Eu também não. Nossa, eu fiquei num ódio. Eu, cancela esse negócio agora. Entendeu? E aí vinha dinheiro entrando, mas estava entrando a quantia de dinheiro errada. E é porque essas grandes empresas, elas ganham na falta de organização da ponta. Mas fica Gente, impossível. minha Fica gente. impossível controlar. Vamos lá. Academia. A sedução do plano anual. Quantas coisas o povo quer agora que você compra anual? Então, mas é assim mesmo e é uma tendência, viu? O seu cartão de Não. crédito vai ser para pagar serviços anuais, inclusive alguém faz a parte da receita recorrente e tá certo. Só que o problema é a forma como isso chega no financeiro da academia. Não, mas eu digo aí os dois lados. Ela fala da questão da A pessoa da com ausência. autorresponsabilidade, Sim. que aí a gente tá falando de profissional, de empresa, de tudo, do Eu lado tô de comendo cá. aqueles todos que vocês deixaram aqui. É pra comer mesmo, porque aqui a gente tá em casa. A gente tá em casa. A gente tem os dois lados da moeda, né? A pessoa da autorresponsabilidade, a gente tá falando de prosperidade, a gente tá falando de abundância. Então tá falando da empresa que precisa pensar em oportunidades que gerem essa receita recorrente, que é importante para o negócio, porque você tem previsibilidade, Perfeito. né? Que vai entrar o dinheiro certo ali todo mês, porque você está acompanhando isso. E tem um lado de cá da pessoa que pode ser o dono da empresa, o gestor acompanhando isso, e pode ser a pessoa que está lá fazendo o recorrente, que não utiliza disso e depois critica, porque mentalmente o seu comportamento esse é normal, porque quem não vai para academia e paga anual e não vai também não vai pagar no salão, quer dizer, vai pagar no salão, Mas também não vai usar o serviço. e aí, Salão eu acho mais fácil usar do que na academia. mas aí quantas mulheres não procrastinam? Não, mas é isso. Mas aí, se a gente for falar de finanças pessoais, eu tenho aqui algumas dicas para dar com relação a isso. Primeiro realmente existe uma tendência a gente pagar tudo hoje como mensalidade. Inclusive, Netflix, obrigada, né? A Amazon agora. A Amazon vende livros, mas se você pagar R$14,90, você lê quantos livros você quiser e ainda ganha frete grátis quando você compra qualquer coisa na Amazon. Então, tem muitos benefícios. Então, assim, é uma tendência. É um centro de benefício, né? Porque acaba que a recorrência proporciona outras coisas. Exato, exato. E aí você, como consumidor, vai colocando lá na sua conta, né? E você vai ver quanto isso está custando mês a mês no seu orçamento. Aí eu tenho duas provocações para fazer. Uma é você se tratar como uma empresa. Verifica quanto você precisa receber para pagar por tudo isso que você está botando no seu cartão. E seja honesto. Você tem, sei lá, R$7.000 de despesas mensais, você recebe 5. Essa conta vai fechar? Não vai. Mas o que você pode fazer para ganhar R$3.000 a mais, pagar os dois que estão sobrando, os dois que estão faltando, e R$1.000 você colocar para investir? Aí você vai fazer sua renda extra, você vai ver como é que você pode fazer isso, usar cashback. Hoje tem N possibilidades, né? Então você se tratar como um número, eu como uma empresa. Eu tenho R$7.000 de custo, então os 5 que eu já tenho aqui dessa fonte A, eu preciso repor com fonte B, porque eu não gosto daquele negócio, deixa de consumir, né? Vai diminuindo, eu detesto vibrar na escassez, né? É real, assim, eu não consigo. Natália Arcuri que me perdoe. E aí eu não consigo mesmo, assim, porque vai dando aquela sensação de falta, né? As pessoas ficam na falta. Então eu falo assim, o que você faz pra adicionar? Já que R$7.000 é o seu custo. Pronto. Outra coisa que eu gosto muito, e eu falo sempre sobre finanças pessoais, é o seguinte, eu não sei vocês, mas quando eu estudava sobre esse assunto, eu sentia a falta do dinheiro para você viver feliz, que é o seguinte...
Quando você olha lá, eu teve um momento que eu tava estudando muito, era o Gustavo Cerbasi, né? A Natália tava crescendo ainda. E aí eu usei muito o Gustavo Cerbasi como minha referência. Aí ele fala muito de orçamento base zero, que é você saber exatamente quanto você recebe, quanto tem de entrada. E aí você aloca direitinho investimentos, nas despesas, etc. O negócio é chegar aqui no zero. Só que eu falava assim, poxa, mas às vezes eu gosto de fazer as coisas assim, né? Bora ali, bora. E aí eu sentia falta disso, senão, e se eu fizesse qualquer parcela, eu saía desse orçamento base zero. E aí eu criei a reserva do Bora, né? Que vem antes da reserva de emergência. Você define um valor que é ali específico só para coisas que você quer fazer Bora. no impulso. Por exemplo, já viraram para mim alguns especialistas financeiros pessoais, falaram assim para mim: ah, Raquel, você tem que decidir assim, daqui a 2 anos você vai trocar de celular. Cara, eu não sei se eu vou querer trocar de celular daqui a 2 anos. E isso me empacava, isso me deixava muito tensa de verdade. Assim, eu não sabia quais decisões eu quero tomar daqui a 3 anos. Eu sei a decisão que eu quero sair daqui com você e almoçar. Sabe? Então, assim, vamos facilitar. E aí, eu deixei um dinheiro separado, que aí você pode definir qual é o seu valor, que cada um sabe da sua realidade. Teve gente que falou pra mim que já deixou de R$500, teve gente que falou pra mim que foi de R$10 mil. Você vai deixar esse dinheiro aplicado num produto de liquidez diária, né? E aí vai ser o dinheiro do Bora, que é aquele dinheiro pra você fazer as coisas na impulsividade. Vou falar como isso foi pra mim, tá? Em 2020, antes do apocalipse, né? Antes da pandemia... Pandemia. Apocalipse. Eu tava no meu escritório num sábado, eu já morava sozinha e tal, só que eu não tinha TV em casa. Eu assistia Netflix no celular, né? E aí eu tava cansada disso. Eu assistia na Netflix no celular. E aí eu tava no escritório num sábado trabalhando pra caramba, e daí eu falei assim, poxa, que vontade de chegar agora em casa e ver Netflix no sofá e ver uma televisão. Aquele sofá gigante, decente, confortável, porque eu ficava nesse sofá delicioso e pá, no celular, não tinha condições. E aí eu desci no escritório, meu escritório é perto do Salvador Shopping, fui no Salvador Shopping, não vou falar a loja porque ninguém tá patrocinando, mas fui lá. Não sou besta, a gente tá no YouTube. Aí fui lá. E vi a televisão que eu queria, negociei com eles, paguei uma vez no cartão porque eu queria minhas milhas, né, que eu não sou besta. E eu fui muito impulsiva, né, porque se eu tivesse guardado um pouquinho, comprava na internet, que ainda é mais vantajoso, mas enfim. Mas como eu queria naquele dia e tá tudo bem, eu queria uma televisão naquele dia, fui lá, paguei uma vez no cartão. E foi lindo. O próprio Uber me ajudou a instalar a TV, paguei R$10 a mais pra ele. E, gente, a vida da mulher solteira tá difícil, né? Pedi pro cara do Uber, irmão, se eu não sei instalar esse negócio, isso me ajuda? Eu peço os porteiros, por favor, me ajuda aqui, eletricista, furar a parede. Mas esse dia foi o próprio Uber que me ajudou a levar a TV da loja pra casa, ele que me ajudou a colocar a TV lá. E aí, na segunda-feira, o que eu fiz? Desaloquei o valor do respectivo correspondente, botei na minha conta corrente e já paguei o cartão. Nem esperei o cartão fechar, pra fatura do cartão já vir mais baixinha possível. E super valeu. Eu fiz, poxa, é muito gostoso o seu dinheiro do Bora. É sobre isso. É sobre eu acho que isso. esse Bora, pra mim, ia funcionar assim. Bora ir ali na Praia do Forte passar o final de semana. Exato. Bora pra Morro de São Paulo, que a gente foi massa. Bora pra Morro de São Paulo, bora. Entendeu? É pra você não criar mais essa limitação, porque eu acho que a gente, como brasileiro, a gente ouve sempre o quê? Tem que investir, tem que poupar, Esse tem que proíbe, limita a gente, porque a gente é rebelde por natureza, a gente não tem que nada. Aí a gente acaba criando problemas pra gente mesmo, né? Porque a gente não fez o básico, porque a gente se colocou vários limites, enquanto tudo pode ser muito mais leve, mais fluido, e a gente se respeitando. Pode ser que em 2023 o seu dinheiro do Bora seja, sei lá, R$2 mil. Pode ser que em 2024 já seja 5, mas você começou, né? Aí você fala assim, tá bom, Raquel, aí eu gastei o dinheiro do Bora, né? Na impulsividade, falei, gastei o dinheiro do Bora. Agora o dever de casa é com você. O que você vai fazer para repor o dinheiro do Bora? Aí você tem como missão repor o dinheiro do Bora para que você possa aproveitar na próxima oportunidade. Isso, né? E essa ideia que você trouxe é engraçado, que ontem eu tava conversando com uma amiga sobre isso. Que eu fico nessa, eu tenho que guardar. Aí você vai guardar e ficou, por exemplo, um mês sem comprar nada. Aí parece uma molinha assim, aí fica aqui presa. E quando solta, compra, tipo, 6 meses. Aí já era. Então, assim, compra de final de ano, não é assim que acontece?
Aí você fica se guardando, se guardando, não vou comprar, não posso comprar, tem que guardar, tem que guardar. E na hora que dá louca, assim, porque é a questão, né? Aí dá louca, você compra coisas que você não comprou daquele período e gastou muito mais. É a questão do gatilho. E essa questão da escassez mesmo, do tem que guardar, eu sempre fico me perguntando por que eu tenho tanta resistência em guardar. Essa questão de guardar. Aí eu pensei, poxa, eu lembro quando eu morava com minha avó, ela recebia um salário mínimo e ela conseguia, tipo, comprar tudo que ela queria, mas aí eu lembrei, mas a gente vivia numa escassez. A gente não vivia assim na bonança porque ela tava aquele dinheiro guardado. Então ela não fazia as coisas do presente porque ela precisava guardar aquele dinheiro. Então isso também gera um gatilho de escassez e você cria uma aversão a guardar. Então quando você realmente deixa esse dinheiro no Bora, deixa esse dinheiro da saidinha, realmente faz essa divisão, fica muito legal, porque você acaba não vivendo pesado, né? Não fica, ai, não posso, eu não posso, eu não posso. E eu lembrei de duas coisas agora, até para vocês contribuírem. Uma do micro e pequeno empreendedor, que muitos, e é vida real, né? Aqui no TMM mesmo, fatura hoje para pagar a conta de amanhã, Sim. né? E não é só o negócio do guardar, é não saber criar novas e gerar novas oportunidades, né? Um novo serviço, focar no serviço que tem um custo mais baixo, divulgar mais ele para vender mais ele e divulgar o que tem um custo mais alto ou até menos para poder fazer os custos certos, apesar de ele gerar um valor mais. E do grande empreendedor que tem que chegar no ponto ali, né, de ter uma empresa funcionando, de muitos funcionários, de serviços, produtos fixos, certos, vendendo e se manter nessa linha. Como é que a gente pode avaliar para esse microempreendedor essa prosperidade financeira e para essa grande empresa essa prosperidade financeira? Que às vezes o empreendedor pequeno quer chegar no topo dele, né? A gente não vai falar quanto é e o que é o topo dele. Dele chegar, sei lá, comprar uma casa, comprar um carro, né? Fazer uma viagem. Mas lembrando que isso é a vida pessoal dele, né? Mas eu digo assim, até fazer a empresa chegar, vamos lá, olhando para a empresa dele de sair de casa e ir para vender num shopping, né? E para a grande empresa, que é criar uma filial, que é ir para um outro estado, que é, né, talvez um outro país, expandir, né, esse negócio. Como é que vocês avaliam essa prosperidade financeira? Então, eu acredito que tanto para qualquer cenário que você apresentou, a base é a mesma, gerar valor para o cliente, certo? Porque não adianta nada a gente ter todos esses sonhos pensando só no que a gente quer, sendo que a gente não sabe o que a gente está entregando para o mercado como solução. Quando a gente empreende, tem gente que fala que não quer empreender ou que quer empreender para não ter mais patrão. Eu falo, você já ouviu falar coisa chamada cliente? Cliente? Você não quer ter um chefe, você vai ter 40 clientes te ligando. Então, brincadeiras à parte, a gente gosta disso, né? Deixar bem claro. Mas é assim, entender primeiro, tá? O que você quer como crescimento para você está relacionado ao que você entrega de valor para a sociedade, para a quantidade de clientes que você tem. Hoje, o mercado que você atende tem quantas pessoas? Você conhece essas pessoas? Essas pessoas estão dispostas a pegar o dinheiro dela? Porque a energia do dinheiro ela é muito legal, né? Porque ela é para circular. Então, você pagar para mim, para eu pagar para ela, né? Mas e aí, a gente vai pagar para você por quê? Sabe? O que você tá me entregando de serviço? E aí eu acho muito legal porque a gente começa a ver como consequência a nossa vida daquilo que a gente entrega como serviço, sabe? Sim. Serviço tanto seja produto, você vendendo produto, quanto você vendendo prestação de serviço de verdade, mas é porque você está servindo algo a alguém, né? Então eu acho que os desafios que você trouxe, eles são muito díspares, mas eles têm isso em comum. Esse ponto é o que veio mais rápido na minha cabeça, ouvindo o que você perguntou. E essa questão de saber o que você vai entregar. E estava falando sobre isso ontem na gestão de projetos. Que às vezes a gente não sabe o que a gente quer vender ao cliente, quer oferecer ao cliente. Ou então, às vezes, a gente só fala o que eu quero oferecer e não me preocupo com o que o cliente quer. Qual a dor do cliente. Então, saber escutar mesmo, a escutativa de escutar o que o cliente quer. Será que o que eu acho que é problema para ele, ele acha que é problema? Será que eu falar para ele que eu vou organizar a vida financeira dele, ele tá se importando com isso? Será que é urgente? Será que é urgente para ele? Então, assim, não adianta eu ter um negócio todo bonitinho, desenhadinho e
o cliente não diz assim, não, mas isso para mim não é Não é importante, necessidade. não é necessidade. Então, é o saber também escutar o cliente, né? Para a gente conseguir agregar essa, como empreendedor. Exato, porque quanto mais você vender, não necessariamente em volume, né? Pode ser em valor mesmo, né? Porque às vezes você tem um cliente que te paga 50 mil reais, que delícia, né? Porque você ter 50 mil clientes que te pagam R$1. Então, é ótimo, mas você saber isso, qual é a quantidade que você precisa e o que você está resolvendo para alguém, né? Para quem? E essa pessoa paga como? Isso é uma demanda de muita gente ou de pouca gente? Que é o que muita gente, quando vai empreender, esquece de fazer essa continha. E aí vai para empreender e vai empreender por necessidade. No nosso país hoje, mais de 50% dos empreendedores são por necessidade. E esse é um deverzinho de casa que tem que ser feito, sabe? Necessidade com retorno rápido, que precisa se manter. Lembrando que tem que definir que retorno rápido é esse, né? Aí pode deixar, me acompanhe nas redes sociais. Mas é muito louco. Falar de dinheiro, para alguns ainda parece místico, né? Para outros é aquela coisa de precisar, necessidade básica. E para outros, que é o nosso objetivo aqui, é prosperidade, né? É aquela coisa de o quanto e outra. Ai, na boa, a gente vive num mundo capitalista que precisa de dinheiro para quase tudo na vida. Ai, felicidade não traz dinheiro. Não tem. Ou dinheiro não traz felicidade. Traz sim, traz, compra, aluga, é ótimo, é Sabe, maravilhoso. uma vez eu ouvi de uma pessoa e foi muito bacana o seguinte, ele falou que quando você tem condições financeiras, você passa pelos problemas da melhor forma possível. Porque o problema, de fato, ele já vai existir, mas você vai viver ele num grau maior ou menor de preocupação e de estresse se você tiver dinheiro pra resolver. Pelo Deus que me livre, mas sei lá, minha mãe ficou doente. E eu falar pra ela assim, a senhora não precisa ir pra fila do SUS, eu vou pagar todo o seu tratamento. Sim. Sabe? Ou então você tá ali, você mesmo tá doente e você sabe que você cuidou de você a um ponto que você não tem problema de você tá ali se cuidando porque seus problemas financeiros, Sim, suas contas sabe? estão pagas, Uma sabe? coisa que eu caí na real agora, que eu falava assim, eu quero trabalhar assim para ter liberdade geográfica. Aí eu digo, pronto, agora eu tenho liberdade geográfica, mas a liberdade geográfica ela só vem com dinheiro. Exato. Eu posso trabalhar de onde eu quiser, mas se eu não tiver dinheiro, eu vou ficar dentro do apartamento trabalhando. Exato, e passando Isso, o calor né? se não colocar o ar-condicionado. Ainda mais se você mora em Surreal Salvador. isso. É isso aí. E liberdade geográfica é bom, viu? Eu Demais, gosto. mas tem que ter Eu- o dinheiro para ter a liberdade de verdade Eu geográfica, né? Eu amo, adoro postar uma fotinha. Ai, Filha o bela. escritório de hoje. Perfeito. Ai, é muito bom. Meus amores, olha que delícia. Chega nesse momento aqui de final desse podcast. Eu quero escutar de vocês, cada um me dizendo assim, 3 dicas. Ah, vai ser ótimo pra minha gente. Vamos estabelecer aqui, né? Uma diz, a outra diz, pra não dizer, pô, a outra diz todas as minhas dicas. Vamos fabricar aqui 6 Não, vamos dicas. vamos ser Vamos fabricar aqui 6 dicas. criativas. Criativas, boa. Criativas. Para que 2023 os empreendedores tenham prosperidade financeira. Posso começar? Bora. Quer ver como a minha criatividade está em dia, mulher? Adoro. Crie um produto digital. Opa, um produto digital. É, a Não- pandemia trouxe assim, né? Meu Trouxe. amor. Hoje os negócios, eles precisam ser híbridos, né? Quem tem espaço físico tem que estar com um pezinho no digital. Quem tá no digital 100% criar algo físico para entregar ali na casa do cliente, enfim. E aí eu trago como provocação mesmo, crie um produto digital, crie o seu primeiro produto digital. Seja do seu negócio, seja seu mesmo, alguma coisa que você gostaria que as pessoas pagassem pra você, aí algo que você faria de graça, mas ensina aí alguém cobrando R$10 e coloca na internet. Eu quero só abrir um parêntese, Rose, antes de você trazer. Eu falo muito dos meus alunos e eu faço parte da legião de treinadores do Cash. E ele e a Camila falam muito sobre isso. De nós que temos o conhecimento. As pessoas podem ter conhecimento, as pessoas têm conhecimento, mas muitos não se acham capazes de botar esse conhecimento no mundo.
E aqui, aproveitando essa oportunidade, né, que a gente está falando para pessoas delas diversas, que a gente não sabe quem vai estar escutando a gente aqui nesse momento, mas que vai reverberar, acreditem nos seus potenciais e vocês têm a obrigação de doar para uma outra pessoa que não tem o seu conhecimento algo que vai ser próspero, que vai ser abundante, que para você parece pouco, mas que para o outro não é pouco. Nós que temos conhecimentos, nós temos a obrigação de jogar para o mundo, para o universo e contribuir na vida de outras pessoas, né? Nós podemos ser escada, né? Degrau após o outro ali, ou uma escada rolante gigante, ou um avião. E tudo bem se não for o seu momento de ser escada. Se for você a pessoa que precisa do conhecimento E da vai outra lá pessoa, vai lá e buscar. busca. Né? Massa, É. muito bom, Raquel, muito bom. Eu falo que para prosperidade, pare e planeje. Parar e planejar é muito importante. Sair do automático de fazer, porque o corpo cansa e você vê que é uma corrida, às vezes, louca, que não te leva a muito lugar. Porque se você não parar para pensar por que eu tô fazendo isso e planejar mesmo, você acaba cansando e pode até desistir de uma jornada bonita, né? Ótimo, boa. Massa. E aí, Cleo? Aí eu tenho outra também, super criativa. Pra você ser próspera em 2023, faça terapia. Porque não adianta nada, minha gente. Se aqui dentro estiver bagunçado, suas crenças limitantes aqui pulsando e você perdido com os problemas ali, uma dependência emocional que tá aqui, um relacionamento tóxico ali. Não adianta você colocar no papel, porque por mais que você tente, são coisas maiores que estão ali te atrapalhando no seu inconsciente, né? Então, realmente, de coração, parece deboche, mas não. Eu sou uma pessoa terapeutizada, eu faço terapia há 4 anos. E eu falo, façam terapia porque isso ajuda ainda mais a você ter clareza dos seus passos. Porque às vezes você vai criar aquela lista lá de 30, 40 passos do que você quer fazer de metas para 2023. E, na verdade, se você estivesse ali centralizado, né? Cuidando do seu inconsciente, da sua... Você colocaria 4, sabe? Então, assim, de verdade, tirando a parte da zoação, realmente façam terapia, busquem pela saúde mental, assim, que realmente sem isso não adianta. Tudo que você for correr atrás vai ser com esforço ainda maior. Autoconhecimento ajuda muito, né? É muito bom. E olha que ponto importante. É bom que eu vou pegando os pontos aqui de contribuição. Terapia, né? Terapias Atividade holísticas, física. atividade física, constelação familiar. Muitas vezes, e é muitas vezes mesmo, porque eu ando em vários ambientes, então eu escuto as coisas. Eu vejo pessoas travadas, negócios que poderiam estar prosperando financeiramente muito, evoluindo, crescendo, travado pelo fato de tem alguma emoção, tem alguma coisa do passado, papai e mamãe lá, que ou esteve presente de uma forma não adequada, ou que esteve muito presente e tem aquela coisa, né, do abraçar muito e não deixou você aprender algumas coisas lá naquela época, ou, né, que não tiveram presentes e você precisa ressignificar isso. Quando a gente é muito real, isso é muito forte na nossa vida, nós somos. É a mesma coisa, porque meu pai e minha mãe isso. Nossos pais aprenderam Vieram dos pais deles, que a gente tem que respeitar isso. E a gente aprendeu o que eles trouxeram pra gente, que era a contribuição que eles podiam trazer. E a gente tem que fazer. E fora que a gente traz esse histórico na nossa genética, né? Exatamente, esse histórico, entender isso é extremamente importante. Talvez seja uma primeira prioridade para quem não faz para 2023. Já anotou? Terapia, gente. É o que eu falo, pessoas precisam de pessoas, então busquem pessoas. Assim, às vezes a trajetória é tão solitária e você acha que só você tem aquele problema, aí quando você vai ver... Faça parte de pessoas. associações, Sim. Confederação Nacional dos Jovens Empresários. E foi o que abriu muitas portas, assim, tipo, é o que eu falo, a cafeína. Hoje eu tava falando com minha amiga, colega da cafeína, justamente sobre isso, que a gente fica se perguntando, e aí, o que a cafeína vai dar? Aí a gente olha pra trás, assim, vê o quanto que a gente já amadureceu com a cafeína, 1 ano de cafeína, o quanto de pessoas que eu já conheci, o quanto de lugares que eu já frequentei, tipo a AGE mesmo, eu não conhecia, né? Conheci através, quando a Helene falou lá na aula de produtividade sobre a AGE, aí eu tava lá no meu cantinho, assim, aí com aquela
aquele gatilho de, poxa, puxar o saco da professora, será que eu tô puxando o saco da professora? Que eu tinha isso comigo. Aí eu disse, não, tá na hora de eu falar. Se eu quero, ela não vai aqui chegar e adivinhar que eu gostei da ideia da AGE, né? Aí eu cheguei lá no intervalo e aí a Helene, o que é a AGE? Como é que eu faço pra ir lá? E então é isso, pessoas, busque pessoas e você vai ver que tá tudo, não é, Saia da toca, né? E vou contar uma coisa, viu? É outra coisa importante. Não procrastine a ação. Por que isso? Porque Rose, nesse mesmo caminho, no primeiro happy hour que teve, em seguida da aula, ela foi. sim, na quinta. E arranjou um sócio, não foi isso? Que eu Foi. fiquei sabendo. Pois é, uma sócia nesse processo, fez a mudança de carreira, né? Conheceu pessoas, tá A gente tá interagindo, falando tá de 10 evoluindo. meses, né? Porque foi em fevereiro, não foi isso? Eu- Que Ano você foi... 2022, foi- fevereiro de 2022 foi. foi a aula de produtividade, Então, pense aí. Então Ainda ela levei uma mudou em amiga. 10 meses. Levou uma amiga que se tornou sócia também. Sim. Pronto. E seguiu. Que essa Então, minha assim, amiga mesmo, ela é professora e nem passava pela cabeça dela ser empreendedora e ela foi para me acompanhar, aquele apoio moral. Aí foi, se destacou, que todo mundo ficou assim encantado com ela, e tanto que as pessoas conhecem mais ela hoje do que eu, porque ela é bem assim, é cirã, Sim, que ela começou comunicadora. maravilhosa, minha comunicadora, mentorada, isso. sensacional. Aí conheci a Helene através Já tá do empreendendo. É isso. Gosto, louco. E por último, né? Você pediu 3, né? Então vamos lá. Vai ser prático mesmo. Eu já até falei aqui durante o nosso programa, mas é falar e reforçar, faça, né, o controle financeiro, fazendo principalmente pela precificação correta e pensar na possibilidade de um produto ou serviço recorrente. Que aí sim é uma forma de previsibilidade de receita real e é como você vai fazer com que o dinheiro entre no caixa todos os meses certinho. E é isso que os negócios eles precisam. Legal. Eu lembrei, adoro. Eu vou me meter no meio. Por que o CLT ainda é atrativo? Porque tem um negócio chamado fixo. É justamente o que você trouxe. Exato, Raquel. é o fixo A da empresa empresa. precisa ter o fixo. Negócio de empreender, não sei o que, grande, ganhar mais, ganhar menos, liberdade. A empresa precisa ter o fixo. Então, como é que vocês vão, em 2023, fazer com que sua empresa tenha um fixo que multiplique esse fixo? Porque não é se Exato. manter com ele o tempo inteiro, Exato. né? A primeira meta é você se manter, pagar todas as contas com ele, mas depois que vai crescendo. É assim, talvez que vai cair a ficha para as pessoas agora. É assim que a Nubank vale. A Nubank nem tanto, mas a Netflix vale a tanto. Sim. Que a Gympass vale tanto. Porque elas têm previsibilidade de caixa, elas recebem muito todos os meses, entendeu? Porque os clientes estão ali pagando. Então é isso que você tem que trazer para o seu negócio. Exatamente. Massa. E organize suas finanças. Separe quanto pessoa física e quanto pessoa jurídica. O micro principalmente. Principalmente, assim. Micro, principalmente. Saia dessa zona de, mas eu sou pequeno e a empresa Mas se pequena é pague assim primeiro, mesmo. viu? Há uma mudança de mindset que aconteceu na minha vida em 2022. Estava comentando com você antes nos bastidores. Se pague primeiro, tá? Separa a vida pessoal da vida do negócio. Perfeito, o financeiro tem que ser separado mesmo. Mas a primeira pessoa que tem que receber ali o prolabore é você. Se não, no meio do caminho. Você perde a energia, porque não tem como. Você tá pagando lá e aqui Pagando você pra comendo trabalhar. ovo. E é não como tem condições. outro dia eu ouvi falando sobre isso, que é mais fácil você ser mais caxias com o de fora que tá te cobrando do que com você. Eu me cobro, então você tem que se cobrar mesmo. Tem que Exato. tem que ser caxias com você e se cobrar. Tem que ser o Exato. primeiro da lista Defina um prolabore decente, batalhe pra uma meta pra isso. você chegar nesse valor e seja o primeiro pagamento seja seu. Enfim. Muito bom, muito bom. Deixe aqui os seus arrobas. Não é isso? Pra galera. Onde é que a galera pode encontrar vocês? Nossa, eu ia dar o arroba errado, porque eu mudei agora recente e já Eu tinha também. esquecido. É arroba raquelsantos.financeirar. Bacana. O meu é @rose.bpo.